Fala, Coders! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Muito prazer, eu sou o Gabriel Rangel e eu tô aqui para falar para você os 5 erros mais graves que eu cometi ao longo da minha carreira da programação e que são erros muito comuns de quem tá começando. E para isso eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu comecei na programação lá em 2014, assim que eu entrei na faculdade com os meus 18 anos. E aí eu não sabia ainda direito qual curso que fazer, acabei optando por engenharia de software. Minha ideia inicial era fazer engenharia aeroespacial, mas esse não é o foco aqui. E descobri no mundo da engenharia de software, eu tive ali o meu primeiro contato com a linguagem C. E a partir disso, eu fui desenvolvendo a minha carreira até agora, em 2023. Eu tenho uma empresa, prestar consultorias, já ter desenvolvido muitas aplicações para várias startups. E eu tô aqui para ajudar você a não cometer esses erros. E o primeiro desses erros é não escolher uma área em que focar. O que eu quero dizer com isso? Você tem que focar, ser um especialista em uma área / tecnologia. Vou dar exemplos aqui. Então você vai para o mobile, você vai focar em Flutter, ou você vai focar em iOS nativo com Swift, você vai focar em React Native, Android com Kotlin, ou você vai para o back-end, focar em Java, .NET, focar em Node, em Go, em Python, o que for, no front-end com React.js, Vue, Angular, a área que for, você tem que escolher a área e uma tecnologia para se especializar. O mercado, ele busca especialistas e não generalistas. E como isso se aplica no meu caso? Primeiro eu comecei com jogos. Eu desenvolvia jogos com C# e Unity 3D. Depois eu decidi ir para Android nativo com Java. Depois Swift e Objective-C ali com iOS nativo. Depois eu fui para o Xamarin e só depois, lá para 2017, eu descobri o JavaScript. Aí eu comecei com Angular, depois eu fui para Node, depois React Native. E aí eu me encontrei e me decidi especializar no JavaScript, primeiro com React.js, depois com React Native, que era parecido, porque é parecido os dois ali para você desenvolver, e aí eu fui para o Node.js me especializar também, um de cada vez. E o que eu quero dizer com isso? Olha o tempão que eu perdi desde 2014 até 2017 para focar. E quando eu chegava nas entrevistas, por exemplo, eu lembro de uma entrevista de Android nativo que eu fiz, eu só sabia um pouquinho, tinha um questionário lá, vamos dizer, de 10 perguntas. Eu não sabia perguntas básicas, como é que é consumir uma API no Android, eu não sabia como fazia navegação direito, eu sabia um pouquinho de cada coisa. E acaba se virando o patinho feio, né? Aquele famoso caso do que o pato, ele não voa, não anda, nem nada direito. Era exatamente o que eu era, eu não sabia desenvolver. Eu sabia desenvolver poucas coisas, de muitas coisas, e não era especialista em nada, e você não pode fazer isso de jeito nenhum. Você perde muito tempo, você não se capacita para os processos seletivos, você não atende os requisitos das empresas, e esse eu diria que é o erro número 1 que a maioria dos desenvolvedores comete. E o segundo erro mais comum que os programadores, quando estão começando a sua jornada, não focam em conhecimentos básicos para depois passar para os conhecimentos avançados. E muitas vezes, quando a gente está começando a programação, a gente fica ansioso, querendo ver o sistema final já pronto, querendo já ir direto fazer um clone do Instagram, o clone do Twitter, o clone do Nubank, o clone da Pokédex. E eu sei que você já, por exemplo, já viu alguns desses cases por aí. E não focam nos conhecimentos básicos que tem que vir antes disso, que é ir já para a linguagem de programação final, que é já ir para o back-end construir API sem antes de nem saber a linguagem de programação, estudar SQL e banco de dados. Quer já ir para o React, para o Angular, sem saber HTML e CSS. E eu falo isso porque eu fui assim. Eu fui para o Angular, direto já, nem tinha estudado JavaScript, já queria aprender TypeScript. Fui para o Angular, não sabia nem HTML e CSS. Então, pessoal, você tem que conhecimentos básicos antes de você chegar nas tecnologias. Tem um site que chama roadmap.sh, que geralmente tem um caminho para todas as tecnologias do que você tem que estudar antes, de fato, de chegar na tecnologia final que você quer se especializar. E aqui no canal eu já fiz de back-end, front-end, em breve vou fazer de mobile também, de tudo que você tem que estudar antes de chegar nessas tecnologias modernas, os frameworks. Então você vai para o back-end, geralmente você tem que estudar lógica de programação, SQL, banco de dados, entender bem todos os conceitos da linguagem de programação que você escolheu, para depois ir para construir a API REST. No front-end, tem que saber JavaScript, HTML e CSS antes de ir para o framework. Se você vai para o mobile híbrido, também é importante, às vezes, você conhecer os conhecimentos básicos de web, porque você vai utilizar o CSS ali na maneira de estilizar, na maioria dos casos, por exemplo, com React Native. No iOS, você tem que saber, antes de você construir os seus aplicativos, o Swift. Você vai para o Flutter, tem que saber Dart. Então, eu, por exemplo, no Angular queria já pegar pacotes visuais prontos,
já sabia mais ou menos ali arranhar um TypeScript, e aí quando eu ia fazer as aplicações eu não sabia nada direito, não sabia como consumir uma API, não sabia fazer um CSS mais complexo, eu só ficava montando ali como se fosse um Lego os pacotes visuais prontos. Deixa esses pacotes visuais para quando você já for sênior, faz tudo na mão, na unha mesmo, conhece ali a tecnologia por baixo dos panos, vai a fundo ali nesses conhecimentos básicos, porque isso vai ser a base para depois na sua carreira você conseguir evoluir bem. Senão daqui a pouco você já tá ali no pleno e não sabe fazer um CSS direito, aí chega a tarefa para você e você fica de mãos atadas, virando madrugada para entender como é que faz um CSS melhor. Então, foque nos conhecimentos básicos para só depois ir para os conhecimentos avançados. E o terceiro erro que eu cometi foi não focar em uma tecnologia comercial de cara, uma tecnologia que tenha um mercado de trabalho bom. Eu escolhi Unity 3D com C Sharp. E se você for olhar no Brasil, a quantidade de vagas que tem para Unity 3D com C Sharp, as empresas que contratam para você fazer jogos, ainda mais lá em 2014, é muito pequena comparado com outras tecnologias. Então, existem tecnologias que são mais promissoras para o futuro e tem um mercado comercial melhor. Então, eu vou te dar um exemplo hoje. Se você for começar em back-end, eu não começaria por PHP. Ainda tem um mercado, mas é uma linguagem que está assim, mais em baixa e com perspectiva de futuro, comparado, por exemplo, com Python, o Python tem muito mais possibilidades. Afinal de contas, está sendo utilizado para inteligência artificial, machine learning, tópicos mais avançados, pode até utilizar para análise de dados. O Python, eu acho que seria a minha primeira escolha se eu quisesse só back-end hoje em dia. O Java e o C Sharp são tecnologias boas? São, é um mercado comercial. Mas é um mercado também mais corporativo. Se esse é o seu perfil, beleza. Mas se você for olhar mais para startups, estão utilizando mais Node.js, estão utilizando mais Python. Então, essas são as tecnologias mais comerciais. Se eu fosse começar no mobile hoje, quais tecnologias eu começaria? Ou React Native ou Flutter. O mercado nativo é muito bom? É excelente? Sim, tem bons salários também. Se você quiser ser um especialista só Android, só iOS, é um mercado legal. No entanto, a maioria das startups que estão começando não precisam de aplicativos nativos, precisam de aplicativos, por exemplo, que não vão envolver tantas funcionalidades que envolvem o dispositivo físico, e você, com um código só no React Native e no Flutter, consegue fazer para as duas plataformas, por isso a maioria das startups estão adotando. Então, eu iria para perspectivas de futuro, o mercado nativo é muito bom, sim, mas eu começaria pelo Flutter ou pelo React Native. E aí, se for lá no caso, lá na frente, depois que eu já tiver como um sênior, aí eu vou começar a entender um pouco mais do nativo também, para começar a mexer com funcionalidades nativos caso precise, beleza? Eu vou para o web. No web, quais são os frameworks, bibliotecas que estão em alta? Você tem React.js, você tem Vue.js, você tem Angular. Dessas três, qual é a que tem mais vaga no mercado? Qual que tem mais perspectiva também? React.js é a que tem mais vagas. Então, nesse contexto todo, escolha uma linguagem comercial. Eu não começaria por jogos, como eu falei, é um mercado muito aquém desses outros mercados em questão de vagas, então escolha uma linguagem que tem um bom mercado, boas vagas, possibilidade de crescimento para o futuro e uma tecnologia que você vê que futuramente vai ser muito utilizada também. Quarto principal erro é você não ter um guia de estudos e muitas vezes não ter uma pessoa te mentorando, porque isso te ajuda demais. E o que eu quero dizer? A partir do momento que você tem um mentor e tem um guia de estudos, você sabe o caminho para onde ir, não vai perder tempo estudando coisas que não têm sentido e não têm valor também para o mercado, que não vão ser requisitos para as vagas, e nesse aspecto você vai acabar perdendo tempo e patinando ali com coisas que não valeria a pena você dedicar o seu tempo de estudo e, consequentemente, vai demorar mais para você chegar no mercado. Então, tenha um guia de estudos, tenha um mentor, por isso que cursos online ajudam muito. Eu fiz vários cursos ao longo da minha carreira, hoje eu tenho o meu curso, eu vou deixar aqui também na descrição. Se você quiser participar lá do Mapa da Programação com a gente, vai ser uma honra. Ou você pode pegar aí um amigo, um familiar seu que já está numa senioridade boa, ou já começou e está no mercado, e ele pode te dar as principais dicas que ele estudou e assuntos que ele vê que sejam necessários para entrar nas empresas, ele vai poder te dar essa dica, e é justamente isso que eu faço com os meus alunos ali no curso. Mas você pode ter um familiar, um amigo, uma pessoa conhecida que pode te dar essas dicas. E a partir do momento que você tem esse mentor e tem um guia de estudos, você pode montar aí um calendário para os próximos meses, do que você vai estudar, e assim você sempre vai ter um alvo e um objetivo e não vai ficar perdido, não vai se desanimar. Agora eu vou estudar o quê? Acaba que com o calendário e com esse guia de estudos fica muito mais, eu vou dizer, mais fácil, porque você não vai ficar perdido e nem vai perder tempo, e o seu estudo vai ser mais preciso e voltado para o mercado de trabalho. Vou te dar um exemplo novamente. Eu hoje, vamos pegar Bootstrap ou Sass no aspecto de tecnologia CSS. São tecnologias que algumas empresas ainda utilizam? Sim. São tecnologias que têm um aspecto comercial? Sim. Mas eu não estudaria hoje se eu estivesse começando no front-end.
eu estudaria o CSS puro e iria para tecnologias mais modernas, como Styled Components ou Tailwind. Então, eu não perderia meu tempo estudando SAS ou o próprio Bootstrap. São tecnologias interessantes? São. Mas depois, quando você entrar no mercado de trabalho, possivelmente, a maioria das startups hoje não estão utilizando mais essas tecnologias, então você não perderia tempo estudando elas e poderia já estudando algo mais comercial. E uma dica até em relação a isso se você já sabe a área e tecnologia que você quer, busque as vagas no LinkedIn ou qualquer outra plataforma de vagas e veja os principais requisitos que aquelas empresas estão pedindo. Seja sênior, seja pleno, seja júnior. E aí nessas vagas, circule ali o que está em comum em todas as vagas e você vai ter um guia de estudos direcionados também em relação a isso. Então fica mais fácil você saber quais são as tecnologias hoje mais comercialmente utilizadas, beleza? E o quinto e último ponto para a gente fechar esse vídeo é não focar no inglês desde o dia zero. A gente no Brasil, muitas vezes, tem a mania de eu sei o inglês, eu sei ler e escrever, entendo um pouco o que você fala, mas falar eu não falo. E, pessoal, esse é um dos principais erros, porque a gente se acomoda nesse cenário, porque a gente consegue, às vezes, eu consigo ler ali uma documentação, eu consigo entender um vídeo de uma pessoa no YouTube falando inglês ou lá no Instagram, mas eu não consigo falar. E as melhores vagas, as melhores oportunidades, aquelas que vão te pagar mais no futuro, exigem um nível de inglês que você pelo menos converse com as pessoas. E quando eu tive a minha oportunidade do inglês lá em 2017 para 2018, na verdade foi 2018, isso fez muita diferença. E o que me ajudou de fato no inglês foi fazer um intercâmbio de 3 meses fora do Brasil, onde eu só comunicava inglês diariamente e assim eu consegui destravar a minha fala. E se você não tem conhecimento nenhum, você pode começar hoje. Existem N aplicativos que você consegue baixar e já começar a estudar inglês diariamente, até mesmo de graça. E depois, quando você tiver condições, você pode investir em cursos desses que você conversa com professores nativos, você pode entrar nessas plataformas online aí que conecta pessoas hoje do mundo inteiro de videoconferência e conversar em inglês para praticar, formar um grupo de estudos. Então, foque no inglês desde o dia zero. Veja séries e vídeos com inglês, legenda em inglês, escute audiolivros, leia livros em inglês. Esforce-se para desde o primeiro dia que você esteja estudando programação, dedicar também ao inglês, porque isso vai fazer muita diferença no seu futuro. Quem sabe aí para você entrar numa Big Tech, numa Google, no Facebook da vida, numa Amazon, numa Tesla, você vai ser muito necessário para sua carreira o inglês. Eu não foquei desde o dia zero, eu demorei para focar, então se eu tivesse começado lá em 2014, focar mais, esforçar-me em falar inglês de verdade, talvez o meu processo de chegar lá teria sido um pouco mais rápido nesse mercado internacional. Então, o que eu sugiro para você novamente, estude o inglês desde o dia zero. Bom, esses foram os 5 pontos os principais erros que se cometem e que eu cometi no início da carreira da programação. Espero que esse vídeo te ajude, te dê uma direção, um norte para sua carreira. Deus te abençoe. Me acompanhe lá nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, também lá aqui no YouTube, e eu tenho uma comunidade no Discord também, que a gente, com os vídeos que tem aqui, a gente tira algumas dúvidas e também os alunos lá do Mapa da Programação, que é o meu curso, do zero ao profissional, seja mobile, seja web, seja Node, com back-end. Então eu te espero lá, seria uma honra ter você lá no grupo, e até o próximo vídeo.